Olá, boa tarde, tudo bem? Dando continuidade ao estudo sobre o Espírito Santo, hoje é o dia 2 e o nome do nosso estudo é a promessa do Espírito Santo. Em João capítulo 14, 16 e 17, nos fala o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro Consolador, a fim de que eu esteja com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará com vocês. Uma das promessas mais reconfortantes das Escrituras é que o Espírito Santo ficará conosco para sempre. Ele não é temporário nem condicionado às circunstâncias. Sua presença é poderosa, vivificante, transformadora. Uma âncora em meio às tempestades e um guia nos momentos de incerteza. Na Bíblia e nos escritos de Ellen White encontramos diversos textos que expressam a promessa do Espírito Santo. E agora vamos para os motivos de oração. Número 1. Para que reconheçamos em nossa vida a presença de Cristo por intermédio do Espírito Santo. Número 2, pelo batismo do Espírito Santo e pela pregação do Evangelho. E no momento de refletir, descreva em que área da sua vida você tem buscado a ajuda do Espírito Santo para ser mais usado. Então, vamos pensar sobre isso, vamos avaliar. E na palavra revelada, hoje temos o seguinte: promessas no Antigo Testamento. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Ezequiel 36, 26 e 27. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os meus descendentes. Eles brotarão como a relva, como salgueiros junto a correntes d'água. Isaías 44, 13 e 4. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Joel 2, 28 e 29. Promessas no Novo Testamento. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1, 8. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João 16, 7 a 11. Um testemunho inspirado. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar pessoalmente em toda parte. Portanto, era do interesse dele que fosse para o Pai e que enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Assim, ninguém poderia ter vantagem sobre a sua situação ou o seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não tivesse subido ao alto. É certo que no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra
estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes sob a direção do Espírito Santo serão acompanhados por manifestações especiais de favor divino. A cada manhã, quando os arautos do Evangelho se ajoelharem perante o Senhor, renovando-lhe seus votos de consagração, ele lhes conceder a presença do seu Espírito com seu poder vivificante e santificador, ao saírem para os seus deveres diários, eles têm a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a ser cooperadores de Deus. E no tempo de orar, o que tem? O que você ainda não entregou completamente nas mãos de Deus? Faça essa entrega por meio de uma oração escrita. E o desafio missionário, qual será? Compartilhe com 5 amigos uma promessa bíblica sobre o Espírito Santo e convide-o a orar com você para que essa promessa se cumpra na vida de vocês, né? Então, sabe aqueles amigos que você está orando, aqueles 5 amigos pelos quais você está orando? Entre em contato com eles, né? Entre em contato, diga que você está orando, né? E troque uma mensagem bíblica onde o Espírito Santo possa atuar na vida dele também e na sua, tá bom? Continuando. Ao unirmos nosso coração ao de Cristo e colocarmos nossa vida em harmonia com a sua, virá sobre nós o Espírito que desceu sobre os discípulos no dia do Pentecoste. A promessa do Espírito Santo é um elemento fundamental da fé cristã e representa a presença constante de Deus na vida dos crentes. Essa promessa se cumpriu no Pentecoste, quando o Espírito desceu com poder, enchendo os primeiros discípulos de coragem, dons espirituais. Desde então, o Espírito Santo habita nos fiéis, promovendo a unidade, a diversidade de dons e assegurando a certeza da salvação. Essa presença divina é vista como selo e garantia da vida eterna, proporcionando orientação e força para enfrentar os desafios diários. E mais uma meditação para terminar aqui. Vida transformada. Crer na promessa do Espírito Santo e buscá-lo não é uma metáfora abstrata, mas uma experiência real de transformação interior. Na prática, isso significa que, diante de hábitos prejudiciais, realizações impulsivas ou dificuldade em perdoar, precisamos orar para que o Espírito Santo mude nossa vida. Ele é o agente divino capaz de amolecer um coração de pedra, transformando-o mais sensível, compassível e disposto a seguir os princípios éticos, morais, a humanidade e o amor revelados nas Escrituras. É por meio do Espírito Santo que a presença de Cristo se torna realidade. Podemos confiar em seu amor, sua proximidade e direção em qualquer lugar, em qualquer momento. Essa convicção deve nos levar a buscar uma comunhão mais profunda com Cristo, sabendo que o Espírito Santo é a ponte que nos une a Ele de maneira íntima e duradoura. Portanto, é necessário abrir o coração à voz do Espírito Santo, permitindo que Ele molde o nosso caráter e nos aproxime cada vez mais de Jesus. Então, vamos buscar a presença do Espírito Santo, vamos orar e vamos nos preparar para que, muito em breve, quando Jesus voltar, possamos estar pronto para estar com Ele nas nuvens dos céus e então tantas outras coisas mais que vão acontecer. Certo? Obrigada.